Quanto custa descarbonizar um caminhão? Quando se fala em descarbonização de caminhões, normalmente a discussão começa pela tecnologia. Caminhão elétrico, biodiesel, HVO, etanol, hidrogênio. Mas existe uma pergunta que muitas vezes fica em segundo plano e que na prática pode determinar se uma tecnologia vai ou não avançar significativamente. A pergunta é: quanto custa fazer o caminhão realizar o mesmo trabalho? Não adianta simplesmente comparar o preço de 1 litro de diesel com 1 litro de etanol, ou o preço de 1 litro de diesel com 1 quilo de hidrogênio. Os combustíveis têm conteúdos energéticos diferentes. Os motores também têm eficiências diferentes. E algumas tecnologias exigem mudanças mais importantes, inclusive no próprio veículo, além da possibilidade de utilizar aquele combustível. Então, nesse vídeo, eu quero fazer uma comparação bastante simples. Vamos usar como referência o trabalho realizado por aproximadamente 1 litro de diesel e entender quanto precisamos das principais alternativas disponíveis para realizar aproximadamente o mesmo trabalho. A partir daí, vai dar para entender uma coisa que considero mais interessante. Em quais situações descarbonizar pode aumentar o custo e em quais situações a descarbonização pode, na verdade, reduzir o custo operacional. Aproveite para curtir o vídeo e seguir o canal. Vamos começar pela alternativa provavelmente mais simples, o biodiesel B100. O primeiro caso, que é o biodiesel, existe uma vantagem competitiva importante, porque estamos falando praticamente do mesmo motor. De maneira simplificada, podemos considerar que 1 litro de diesel realiza aproximadamente o mesmo trabalho do que 1 litro de biodiesel B100. Em ciclos muito exigentes, pode aparecer um pequeno aumento de consumo no biodiesel, que podemos dizer está ali na casa de no máximo 5% de diferença. Podemos então trabalhar praticamente na mesma relação 1 para 1 como uma referência mais abrangente da utilização de veículos pesados. E aqui aparece um conceito muito importante que vai repetir-se ao longo do vídeo: a autoprodução. Para uma empresa que consegue produzir o seu próprio biodiesel, principalmente quando existe acesso competitivo à matéria-prima, a redução do custo de combustível pode chegar à faixa de 30% a 40% em relação ao diesel. Isso é muito atrativo. Ou seja, nesse caso, descarbonização e redução de custo andam juntas. Mas existe uma atenção operacional importante. Biodiesel exige uma gestão adequada de qualidade e armazenamento. Não é interessante manter combustível armazenado por longos períodos. Com isso, é importante a gente clarificar que a operação tradicional, o acesso tradicional ao combustível, pode sim ser um tema de maior custo e por isso tem que ser levado com cuidado. Vamos agora entrar no HVO, que do ponto de vista de gestão de armazenamento e qualidade é mais simples do que o biodiesel e traz também a vantagem de ser capaz de ser utilizado no mesmo motor do que o diesel, né? Por isso, em termos de consumo, é possível a gente conectar que 1 litro de diesel realiza o mesmo tipo de trabalho que 1 litro de HVO. Então essa característica drop-in do HVO é muito importante e podemos entender isso como um caminho bastante viabilizador, uma vez que a mesma máquina, isso podendo entrar na frota como um todo, pode utilizar o combustível. Mas claro, disponibilidade e viabilidade econômica ainda são gargalos desse tipo de solução. Há uma oferta limitada e, dependendo do mercado, existe um preço significativamente mais alto em relação ao diesel. Por isso, para uma avaliação preliminar, podemos imaginar que em condições mais favoráveis de fornecimento, tenhamos aí um custo operacional otimizado da ordem de 20% a 30% superior ao diesel.
No B100 autoproduzido, a gente podia chegar aí a uma redução de 30%, 40%, como falamos agora há pouco. Já no HVO, no mercado, podemos estar falando em 20% ou 30% a mais. Então veja, uma referência importante que depende muito de onde você está e quais as alternativas você tem. Uma questão importante aí de business case pode ser a combinação desses diferentes combustíveis, mas que eu não vou tratar pela complexidade agora, né? Veja, um segundo arranjo começam a ser os veículos com motorização a gás. O gás natural. Então vamos mudar por tecnologia. No gás natural, precisamos de outro motor e também de um sistema de armazenamento específico, né? Mas existe uma equivalência muito útil de fazer contas rápidas para essa comparação com os veículos diesel. De maneira bastante simplificada, podemos dizer que 1 litro de diesel equivale aproximadamente a 1 metro cúbico de gás natural em termos de trabalho realizado pelo caminhão. E essa relação facilita bastante uma primeira avaliação econômica. Dependendo da região e do contrato de fornecimento, um caminhão a gás natural pode apresentar uma redução de custo que pode chegar de 20% a 25% em relação ao diesel. Isso é muito atrativo. Obviamente, toda a questão de como a logística se dá com a disponibilidade desse combustível é um tema importante. Agora, nós temos que pôr um tema importante. Além da questão de infraestrutura e acesso ao combustível, a gente também tem que lembrar que é importante entender que estamos falando de um gás também de origem fóssil, né? E por isso o grau de descarbonização habilitado por esse tipo de combustível também é bem mais baixo, especialmente se a gente lembrar que no caso brasileiro a gente utiliza 15% de biodiesel misturado no diesel e está em marcha uma quantidade de testes para viabilizar e liberar o potencial de subir para 20%, 25% de biodiesel. Portanto, é importante a gente manter isso como um radar de referencial para descarbonização. E por isso devemos falar do biometano, que é a versão ecologicamente intensiva, né, e mais vantajosa de descarbonização do Brasil, né? Do ponto de vista de veículos, estamos falando basicamente da mesma tecnologia usada no gás natural. O motor é o mesmo, o armazenamento é o mesmo e o consumo também é semelhante. Também na infraestrutura podemos usar a mesma. A injeção do biometano é uma maneira de caracterizar que você pôs combustível que pode ser utilizado, então o certificado de origem começa a ser uma opção bastante interessante, né? Portanto, a mesma equivalência, 1 litro de diesel, 1 metro cúbico de biometano, né? Agora, o preço do biometano pode ser muito atrativo a depender da sua referência. A sua comercialização livre no mercado deve exigir uma pressão mais parecida com o gás natural, mas hoje é bastante comum encontrar preços maiores do biometano em relação ao gás natural, pois esse ser um descarbonizador do gás natural diretamente, né? Agora, se você é o autoprodutor, seja uma usina de sucro energética, seja numa criação de animais confinados, seja no saneamento de uma cidade, né? A produção pode ser bem atrativa e sendo autoprodutor, trocando diesel por biometano, seu custo operacional pode reduzir em 70% comparado ao diesel, né? Isso muda completamente a discussão. Você deixa de se perguntar apenas qual combustível emite menos e começa a perguntar qual recurso eu tenho disponível e como eu posso transformá-lo em vantagem competitiva. Então essa é uma abordagem muito importante a ser exercida por todo mundo em busca do caminho da competitividade para a descarbonização e transição energética. Porque essa, para mim, é a pergunta-chave da vantagem competitiva brasileira, principalmente. E vamos entrar então no etanol, um outro tipo de recurso bastante abundante e conhecido no Brasil, principalmente por conta dos veículos leves. Aqui a gente tem que tomar cuidado e vamos falar de duas tecnologias possíveis de usar em veículos pesados. A primeira é o motor do ciclo Otto. Nesse caso, não estamos falando somente de colocar etanol em um motor diesel, mas sim uma configuração de motor completamente diferente, muito parecido com o que foi o caso aqui do biometano, gás natural.
E existe também uma questão de densidade de potência. Para caminhões de determinadas aplicações, motores mais ou menos de até 9 litros de deslocamento podem entregar potências comparáveis às versões diesel usando o ciclo Otto, e neste caso com etanol, por exemplo. Mas aplicações mais carregadas, normalmente motores maiores do que essa referência, existe uma diferença importante de consumo e diferença sensível de densidade energética, né? Então, como referência, o motor Otto traz a seguinte comparação: 1 litro de diesel realiza o mesmo trabalho que 1,7 litros de etanol, na média. Portanto, nós não podemos olhar a bomba e dizer etanol custa menos por litro, então será mais barato. Precisamos multiplicar esse preço pelo consumo necessário para realizar o mesmo trabalho. Em condições de mercado, isso pode levar a um custo operacional que ou está no mesmo nível do diesel ou às vezes um pouco mais caro, no caso do etanol. Esse mais caro sempre aí perto da faixa menor do que 10%. Né? Mas obviamente que a gente tem que sempre tomar um cuidado, porque esses preços podem variar, e o acesso de preços do frotista é diferenciado da possibilidade de comprar direto do fornecedor, né? Agora, dependendo do custo de ser o autoprodutor, a redução novamente é brutal e muito significativa. No caso do etanol, pode representar uma redução no custo operacional da ordem de 60%. Né? E com isso, veja, nós temos de novo uma combinação de descarbonização combinada com redução de custos. Né? Essa é uma possibilidade bem interessante para o ambiente brasileiro, principalmente para o agro brasileiro, que teria aí bastante acesso a esse tipo de combustível. O segundo tipo de uso do etanol é o dual fuel. Nesse conceito, o motor é praticamente modificado, introduzindo, então mantendo motorização diesel, introduzindo com isso um novo injetor que viabilizaria a entrada do etanol, que pode substituir durante a combustão parte do diesel. Essa substituição é da ordem de 40%. Né? E aí a gente estaria falando que 1 litro de diesel se equipara, por exemplo, a 1,3 litros dessa mistura de 60% de diesel e 40% de etanol. Né? Então veja, isso é uma vantagem de compensação técnica. Ela não é completamente descarbonizada, mas uma descarbonização sensível, 40% de substituição, e que levaria a um custo operacional aí da ordem de 15% mais barato dessa mistura do que o uso de diesel. Né? Então, novamente, um ponto importante aí, principalmente na aplicação do campo ou da disponibilidade mais intensiva de etanol. Essa é uma base, por exemplo, dos marítimos que têm explorado etanol como base, ou ferroviários também têm explorado com isso. Agora, vamos falar do hidrogênio. Quer dizer, o hidrogênio sempre tem sido um tema aí importante de futuro. Como que o hidrogênio poderia ser um energético para caminhões, né? Agora, vamos falar primeiro da opção de uso de hidrogênio em um motor de combustão interna. Né? Veja, além do combustível que exige um motor diferente, teríamos que ter o sistema de armazenamento. O armazenamento do hidrogênio é mais complexo, normalmente aí da ordem de 700 bar de pressão, né? E por isso uma importância que ainda tem um desafio de custo. Né? Agora, se a gente colocar na comparação energética, nós estamos falando que o trabalho realizado por 3 litros de diesel equipara-se ao trabalho realizado por 1 quilo de hidrogênio. Né? Agora, o hidrogênio de baixo carbono ainda enfrenta muitas discussões sobre custos, distribuição, capacidade de produção. Ele é muito leve, então tem uma discussão sobre distribuição importante, né? O custo operacional, por sua vez, então, acaba chegando a ser 50% mais caro do que o diesel. Então é um tema ainda em amadurecimento, mas que vai fazer sentido em algumas aplicações nicho até a próxima década. Né? Agora, a gente entra num segundo tema que tem uma percepção importante de eficiência, que é a segunda maneira de utilizar o hidrogênio, que é a célula de combustível. Né? A célula de combustível, a transformação é um pouco maior, porque não é uma mudança no motor, mas é um novo sistema de geração, que é a célula,
capaz de receber hidrogênio e produzir eletricidade. Já toda motorização, aquilo que dá efetivamente movimento ao veículo, é elétrico. Então, uma bateria menor e o sistema de motores elétricos, né? Então, a grande vantagem aqui é a eficiência energética, principalmente em baixas cargas, né? É uma referência importante para o hidrogênio, né? A gente estaria falando daquela mesma relação de 3 litros de diesel, agora alguma coisa como 0,9 kg de hidrogênio a referência, né? Então há um ganho de eficiência em comparação ao motor. Lógico que depende do tipo de operação, quanto mais carga parcial, melhor a vantagem da célula, quanto maior carga operacional, aproxima-se a vantagem do motor, né? Então, claro, a grande pergunta, depois de todas essas configurações, é qual que é o vencedor? Onde é que eu tenho que apostar? E essa pergunta pode estar errada. Veja, ao longo de toda a explicação hoje, eu falei muito sobre que opções podem nos transformar oportunidades de descarbonizar e reduzir custos, né? Isso talvez sejam as primeiras aplicações. As aplicações de maior custo vão ser desafiadas sobre um cenário quando tiver preços de carbono, de emissões de carbono, para conseguir aproximar a viabilidade econômica de ganho de escala, né? Então a grande pergunta é como o combustível viabiliza ou otimiza a minha operação pelos acessos energéticos, pelos acessos de resíduos ou insumos que eu tenho disponível em torno da minha atividade, né? Seja uma empresa que tenha usina de etanol, produção de óleo, produção de oleaginosas, né? Então são diferentes vantagens e por isso a gente tem cada vez mais claro um futuro multienergia, né? Veja, isso também passa pela questão de infraestrutura, então a disponibilidade naquela região, o quanto o meu trabalho é independente de regiões ou tem que estar mais presente em diferentes regiões. Então isso tudo vai fazer parte de uma combinação que tornará o sistema mais viável e mais acessado, mais popular ou menos popular, né? Então, obviamente, a gente não pode esquecer que a gente tem que olhar isso sobre uma ótica maior. Eu falei muito do custo de operacional. A gente não pode perder de vista a importância de considerar os custos totais de propriedade. Se você tem dúvidas sobre o que é custo total de propriedade, visita aqui o canal que existe um detalhamento sobre como ele é formado, né? E aqui entra tanto o custo de aquisição, quanto o custo de operação, custo de capital, custo de manutenção, ou até descarte do veículo como base final, né? E a durabilidade como um tema importante de comparação, né? Veja, é muito importante entender isso, que não vai ser sempre o mesmo business case para todo mundo. Cada região vai ter acesso diferente a combustíveis, a facilidade de acessar combustíveis ou fontes de energia diferentes, né? Essas equivalências são extremamente úteis para a primeira pergunta, né? Essa alternativa tem chance de fazer sentido economicamente? E talvez essa seja uma das grandes vantagens do Brasil na transição energética. Nós não temos apenas uma alternativa. A gente tem eletricidade renovável, etanol, biodiesel, biometano e potencial para produzir hidrogênio de baixo carbono. Então, a oportunidade brasileira não está ligada necessariamente a escolher antecipadamente um vencedor. É justamente usar a tecnologia certa, ou o combustível certo e o modelo de negócio certo em cada aplicação. Porque a transição energética que vai ganhar essa escala não será apenas aquela que reduz carbono. Será aquela que consegue transformar a redução de carbono em competitividade. Não esqueça de deixar o like no vídeo e compartilhar para que a gente encontre mais pessoas interessadas e forme aqui uma comunidade cada vez mais consciente e crítica. E aproveita e conta para mim nos comentários que outros fatores são dúvidas nos processos de descarbonização da sua empresa. Até mais!